Olá, amigos, boa tarde, sejam bem-vindos. Está no ar aqui o Baixada Esporte, ao vivo, para todo o litoral paulista, ao vivo também pela internet. Falamos para o Brasil e para o mundo inteiro. Hoje, quarta-feira, retorna o futebol paulista. O Carioca já voltou, clubes da Europa também, mas a bola finalmente volta a rolar no estado de São Paulo. E antes de tudo, vamos abordar alguns temas importantes nesta quarta-feira, que são assuntos também que pairam não só o futebol, mas também envolvem o Santos Futebol Clube. A primeira manchete que a gente traz é essa daqui, ó. Justiça nega pedido de rescisão unilateral de Everson com o Santos Futebol Clube. Ele vai recorrer, mas a partir de agora vamos saber o que vai desenrolar daqui para frente e como é que fica a situação do goleiro também, né? Que muita gente está achando que o goleiro usou de uma medida que foi extrema, embora tenha direitos e tal, mas ficou com uma imagem muito ruim perante a diretoria e a sua torcida. Outro destaque também importante é essa daí, ó. Conversas avançam, em Portugal são fortes os rumores, Lucas Veríssimo pode deixar o Santos pelo Benfica. Fala em 10 milhões de euros, mas a proposta pode ser bem inferior a isso. Talvez chegando aí a casa de 7 milhões de euros. E olha lá, hein? E outro destaque, falando em Portugal, o Klinsmann entra na mira do Flamengo. Olha só. Ontem demos aqui que lá em Portugal o Flamengo estava tentando repor a peça, né, do Jorge Jesus, mas agora o próprio jornal A Bola em Portugal destaca Klinsmann é um daqueles que o Flamengo está tentando para conduzir, para comandar o Mengão nesta temporada ainda de 2020. Já tem um convidado muito especial para a gente fazer uma análise completa dessa volta do futebol. Ao meu lado está o companheiro Guido Bortolomazzi. Boa tarde e o seu destaque, Guido. Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. No retorno do Campeonato Paulista, o time do Santos joga contra o Santo André, 19 horas e 15 minutos na Vila. E a equipe praticamente definida. Se não tiver alteração daquilo que o técnico Gesualdo trabalhou ontem, Marinho está fora do time titular. Fica no banco. Opção, Arthur Gomes acabou tomando a sua posição de titular e vai para o jogo, junto com o Caio Jorge e também com o Soteldo no comando de ataque. Daqui a pouco nós vamos falar. E agora a expectativa fica com relação ao Sacha. O Everson teve o pedido negado pela Justiça do Trabalho. O Sacha foi pelo mesmo caminho, só que o pedido do Sacha é diferente do pedido do Everson. O pedido do Sacha foram os atrasos sobre os direitos de imagem. E o Everson foi sobre o salário. Agora ele vai reverter, agora ele vai entrar com outro pedido para tentar conseguir essa liminar. E tumulto ontem na Vila Belmiro. Faixas, invasão para o quarto andar, polícia chegando de tudo quanto era lado. E nós vamos falar muito isso para ver se isso pode afetar o rendimento da equipe. Bom, e no programa de hoje, com muita alegria, estamos trazendo um convidado muito especial. O convidado conhece muito bem o Santos, tem uma bagagem incrível no futebol, já foi campeão paulista, né? E a gente vai bater um papo muito gostoso com ele. Meu amigo Geninho, que prazer tê-lo aqui. Acho que da última vez que você participou com a gente, deve estar aí para mais de 2 anos. Que prazer tê-lo aqui conosco. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, um prazer muito grande falar com os amigos, né? Amigos que me acompanham desde o meu início de caminhada no Santos, lá atrás, fazem muitos anos isso. Então é um prazer muito grande, um carinho muito grande estar mais uma vez batendo um papo com vocês. Geninha, vamos explorar você demais aqui, né? Porque afinal de contas são assuntos absolutamente que ninguém esperava. Pandemia, 4 meses sem jogar, público, futebol sem público, já a gente vai tocar nesse assunto com você aí. Conosco também está o Alessandro Nunes Bortolomazzi. Tudo bem, Alessandro? Boa tarde, Edson. Boa tarde, amigos do Baixada Esporte. Um abraço ao Geninho. Hoje, muita expectativa para o retorno do futebol paulista, né? Temos o Santos aqui na Vila Belmiro e temos o clássico. Já começamos com o clássico entre Palmeiras e Corinthians. E por incrível que pareça, mesmo sem torcida, mesmo um clássico vazio, vamos colocar assim, tem rivalidade. Palmeirenses invadiram a Arena Corinthians, picharam as traves com tinta verde e ainda picharam o gramado, colocando 8-0, que foi a maior vitória do Palmeiras contra o Corinthians. Ou seja, a rivalidade vai estar em campo hoje à noite no Campeonato Paulista. Esse e outros assuntos, daqui a pouco imperdível. A volta no futebol e o Santos em campo, logo mais à noite. Segura aí, a gente volta já. Bom, de volta para mais um bloco do Baixada Esporte, hoje com a presença de Geninho, ex-técnico do Santos Futebol Clube, conhece tudo e vai falar desse momento que estamos vivendo no futebol, que tem o retorno hoje aqui em São Paulo. Jogos na tela da rodada desta noite e de amanhã também. Nós vamos ter 4 jogos hoje.
Ituano e Ferroviária, começa daqui a pouquinho, 4h30 da tarde. Esse jogo vai ser no Canindé, né? No Canindé. Na Arena Barueri. A Ponte Preta enfrenta o Novo Horizontino, né? Nós vamos ter esse jogo... Não, o Ituano é Canindé e a Arena Barueri é Ponte Preta e Novo Horizontino. Sim, senhor. Santos e Santo André na Vila e também Corinthians e Palmeiras jogando logo mais na Arena do Corinthians. Ponte Preta pode cair. Amanhã tem Água Santa e Mirassol. Vamos ter Inter de Limeira e Oeste, Botafogo e Guarani, São Paulo e Bragantino. Água Santa e Mirassol é em Diadema. Inter de Limeira e Oeste... Inter de Limeira e Oeste... O jogo do Água Santa vai ser na Arena Distrital do Inamar. É na Água Que é no Santa. campo do Água Santa, Diadema. que é lá em Diadema. É. O jogo da Inter vai ser na Arena do Corinthians. Isso. O Botafogo contra o Guarani vai ser no estádio 1º de maio aqui em São Bernardo. e o São Paulo e Bragantino jogam na Vila Belmiro. no Morumbi. São Paulo e Guarani, aqui na Vila Belmiro, no próximo final de semana. Meu amigo Geninho, vamos lá. Falando de Santos e Santo André, analisando aqui com o Guido, com o Alessandro também, só pra gente matar um pouco, né, a lembrança, voltar um pouquinho atrás. O último jogo do Santos no campeonato foi contra o São Paulo. Vamos colocar na tela aí como é que foi o jogo. O Santos até perdeu o jogo. Naquela ocasião, 2 estavam em campo que não estarão hoje. Sacha e Everson, que aliás falhou redondamente nesse jogo contra o São Paulo aí. Na tela, portanto, a última partida do Santos no campeonato em mês de março. Gente, faz tempo, hein? Faz tempo. Geninho, há 100 dias sem jogar. Você como treinador experiente, como é que você espera o retorno dessas equipes hoje? Não, eu acho que é natural que qualquer das equipes todas, né, que estão iniciando hoje a volta do Campeonato Paulista, como em todos os campeonatos, não voltem na sua plenitude. O campeonato parou quando estava todo mundo começando a pegar ritmo, né? Vinha das férias, pré-temporada, os campeonatos começando, já uma sequência razoável de jogos, as equipes já estavam melhor adaptadas e todo mundo começando a render dentro daquilo que era o natural. Eu acho que nós vamos ter, como é natural, uma retomada em tudo, uma retomada no campo físico, uma retomada na parte técnica. E é natural que essas equipes tenham dificuldade, principalmente equipes que perderam jogadores. No caso do Santos, por exemplo, eu acho que o Santos vai ter dificuldade, porque está perdendo peça importante. O Santos está vivendo um momento complicado, um momento até preocupante em relação à equipe, ao futuro da equipe, e é natural que o Santos tem o Santo André vinha liderando o campeonato, fazendo uma campanha excepcional e praticamente desmontou, vários jogadores saindo, o seu artilheiro saiu. Então, nós vamos ter novidade e com certeza as equipes vão sentir o retorno. É muito difícil que você vá ver um jogo onde as duas equipes joguem um futebol dentro do normal. Ô, Geninho, você acha que o Santos consegue separar os jogadores, né? Separar essa crise toda que está dentro da Vila, problema de salários atrasados, pagamento que acabou acontecendo de forma prejudicial para os jogadores, a reclamação por parte de todos eles, e agora 2 pedindo rescisão contratual. Você acha que isso aí pode, de uma maneira ou de outra, afetar o elenco, aquela motivação natural que o time deveria ter e a tranquilidade para trabalhar? Olha, eu acho que atraso de salário é uma coisa naturalíssima dentro do futebol brasileiro. Eu acho que a maioria das equipes convivem com isso. Não é uma prerrogativa do Santos. Antes era uma prerrogativa de equipes pequenas, de equipes menores. Agora não. Agora nós temos várias e várias equipes que estão colocando para fora a dificuldade que tem, principalmente agora com esse evento da pandemia. Isso ficou muito acentuado. Antes da pandemia, nós já tínhamos tido o exemplo do Cruzeiro, né? Então, eu acho que esses atrasos é um mal que está atingindo praticamente o futebol todo. E ele está se tornando uma coisa, não é boa, não é um método bom, não é o ideal. Está se tornando até quase como uma normalidade. Você vê notícia de equipes, como eu disse, até equipes de porte, estarem com salários ou imagens atrasadas. Agora, a coisa fica ruim quando toma um vulto que nós estamos acompanhando, eu estou acompanhando de fora, eu não estou lá dentro, um vulto que está tomando o Santos Futebol Clube, né? O Santos vem com um salário grande não são poucos meses, são vários e vários meses, principalmente de imagem, de salário atrasado, e o que é pior, essas tomadas de posições em relação a jogadores importantes pedindo para sair.
porque eles começam a abrir um precedente. Se sai um, quem se sentir prejudicado e tiver alguma proposta vai seguir o mesmo caminho. Por isso que eu disse que é preocupante. Daqui a pouco o Santos pode perder time. O Santos vai ter que se socorrer como sempre e graças a Deus, toda vez que fez isso, acabou se dando bem, se socorrendo da base, mas é preocupante. E é claro que quando o problema toma um vulto que tomou no Santos, ele tem reflexo dentro de campo. Tá? Claro que quando chega lá dentro, o jogador começa a correr para cá, correr para lá, ele não vai pensar em salário, não vai pensar em nada atrasado. Mas a preparação dele pro jogo não é a ideal. A mentalização dele pro jogo não é a ideal, porque ele vai estar dividido entre o jogo e o problema que ele está vivendo no extracampo. Não tem como, né? Até porque a gente está vivendo um momento da Federação Paulista onde os jogadores estão tendo que ficar concentrados durante toda a semana. E não está sendo diferente com os jogadores do Santos. Eles estão todos no CT Rei Pelé, concentrados para essa partida e até domingo ficarão. Mas aí você está lá, concentrado, mas a sua família está em casa, a sua esposa está ligando, a conta está vencendo, o cartão tem que pagar e o dinheiro não cai na conta. E você como é que fica? Vai pensar no Santo André? É complicado isso, né, Geninho? É complicado porque vira o assunto da concentração. O assunto dentro de uma concentração deveria ser o jogo. Deveria ser o adversário, o que você vai enfrentar, o que você conhece do lado de lá, o que aquele A pode te trazer de prejuízo, onde nós podemos ganhar, e outros papos triviais. Não deveria ser assunto dentro de uma concentração o problema financeiro. Mas, infelizmente, dentro da situação do Santos, com essa convivência, vai ser. Vai ser. Porque todo mundo vai abordar, os colegas que estão saindo têm contato, porque hoje as redes sociais são um caminho muito fácil de contato. Então, quem está saindo está conversando com quem está dentro. É muito ruim. Por isso que eu te digo, você não tem o foco para o jogo, o foco total para o jogo, que seria o ideal. Ô Geninho, você foi técnico também do Santo André. E o adversário do Santos hoje é o Santo André. A última partida o Santo André perdeu. Aliás, as duas últimas partidas de Santos e Santo André, os dois perderam. Mostramos aí, o Santos perdeu para o São Paulo e o Santo André perdeu para o Mirassol por 1-0. Só que a minha pergunta em relação ao jogo de hoje é a seguinte. O Santo André, no Bruno Daniel, ele teve lá um prejuízo, porque o seu estádio, que na verdade é da prefeitura, serviu como uma espécie de acampamento para o coronavírus. Então, ele voltou depois do Santos. Todos os times de São Paulo voltaram dia 1º. O Santo André não tinha onde treinar. E não tinha dinheiro para treinar fora. A despesa era alta e ninguém quis assumir. Eles voltaram há menos tempo do que os outros. E eles se sentem prejudicados. Além disso, perderam vários jogadores. Tinham a melhor campanha quando o campeonato parou e perderam vários jogadores. Por esse aspecto, você acha que o Santos, independente de ter torcida, não ter torcida, e eu queria que você falasse disso também, o Santos hoje é o grande favorito para ganhar a partida? Ou está tudo nivelado, independente, se voltou um pouco antes ou um pouco depois? Não, teria que ser, né? Na teoria, independente de qualquer problema, o Santos, num jogo contra o Santo André, teria que ser o favorito. Por tudo aquilo que o Santos representa, por tudo aquilo que o Santos tem de história dentro do campeonato, ele teria automaticamente que ser considerado um favorito. Mas isso já não acontece. Eu acho que, se você for pesar, o Santos tem problema? Tem muitos. O Santo André os tem, talvez, em situações diferentes, mas maiores dentro daquilo que vai render o futebol. Santo André não tem mais a condição de trabalhar na sua casa, de jogar na sua casa, e desmontou completamente a sua equipe. Desmontou. O Santo André saíram vários jogadores, não sei quantos, mas uma quantidade muito grande, quase que 50% do time do Santo André foi mudado. A isso soma-se o fato dele estar começando a trabalhar tardiamente. Então, você trabalhar com um grupo que já vinha jogando, com um grupo que já vinha entrosado, com um grupo que vinha rendendo bem, numa retomada de uma paralisação grande já é ruim, imagina você dar uma retomada num grupo mudado com pouco tempo de trabalhar. Dificilmente você vai ter um entrosamento, dificilmente você vai ter um encaixe. Então, eu acho que o Santo André tem mais prejuízo. Mas, em cima de todos os problemas que o Santos tem, apesar de jogar na Vila Belmiro, mas joga sem a torcida, que é um aliado. A torcida do Santos na Vila Belmiro é um jogador a mais, sempre foi. Empurra o time, cobra do time, e o time se obriga a jogar. A Vila Belmiro tem aquela mística
E o time do Santos se obriga a jogar dentro da Vila Belmiro, porque a torcida exige isso, né? Mas não vou dizer que tem um favoritismo muito grande, não. Os problemas são muito grandes, de um e de outro. Eu acho que dificilmente você pode cravar, ó, fulano vai ganhar. Na teoria seria o Santos, mas é difícil cravar. O Geninho falou uma coisa interessante que pode abalar o clube, o elenco principalmente. Não bastasse esses problemas aí do Everson, do Sacha, você vê o Marinho no banco. O Marinho é aquele jogador que se revolta facilmente, né? Até agora, a explicação dele perder a posição de titular, ninguém falou e o Gesualdo não explicou porque ele sacou o Marinho e vai colocar o Arthur Gomes. Se bem que contra o São Paulo, o Arthur Gomes já começou e ele fez até o gol. O Jobson tomou cartão vermelho naquele jogo. Passaram-se 4 meses e ninguém lembrava do cartão vermelho. Por isso que ele não vai para o jogo hoje. Está de fora dessa partida, porque senão ele seria o titular. Agora, minha pergunta é o seguinte, Geninho. Você já passou alguma vez na sua carreira como treinador numa situação parecida como essa? De um campeonato ser paralisado em virtude de algum problema e aí, na retomada do campeonato, uma equipe que não tinha muita chance acaba se superando e chega a disputar o título. Poderemos ter uma reviravolta nesse campeonato paulista? Alguma surpresa nesse campeonato? Bom, é uma situação inevitável. Eu acho que não sou eu, acho que ninguém, né, passou por essa situação de uma paralisação tão grande como nós tivemos, de uma situação tão especial como essa, porque não foi só uma paralisação. Foi uma paralisação onde você não pode trabalhar, onde você teve que ter um confinamento, né? A maioria dessas equipes ficaram quase que 60 dias sem fazer nada e depois começaram um trabalho de vídeo, cada um dentro da sua casa, fazendo um trabalho altamente limitado. Então, uma situação completamente diferente, principalmente com o atleta, seja ele em qualquer esporte. O atleta precisa da sua movimentação dentro do seu esporte, ou de uma quadra, ou de uma pista, ou de uma piscina, ou de um campo. Então, uma situação completamente diferente de tudo aquilo que eu já tinha visto na minha vida e com certeza vai trazer prejuízo. Pode ser que aconteça. Dentro do futebol, não existe nunca o não existe o improvável. Pode ser que alguém venha mais adaptado, que se encaixe mais rapidamente. Como o campeonato ele está indo para uma fase, vamos ter aí praticamente 2 ou 3 rodadas, se não me engano, e depois vai para uma fase mata-mata, pode ser que, de repente, alguém vá se adaptar melhor e vai aproveitar o regulamento. Tá? A tendência natural é que uma das grandes equipes, né, apesar de a gente estar vendo algumas equipes com dificuldade, o Santos, dificuldade extra-campo, o Corinthians com dificuldade dentro do campo, extra-campo e dentro do campo, mas você vê um São Paulo bem mais arrumado, você não vê São Paulo com tanto problema, você vê um Palmeiras mais arrumado, você não vê um Palmeiras com tanto problema, teve uma grande perda, mas um time do tamanho do Palmeiras também não pode ficar chorando a perda de um jogador só. O Palmeiras não pode ser um time que dependa de um jogador. Tá? Então, eu acho que a tendência natural é que algum dos grandes, se classificando, possam, de repente, brigar pelo título. Mas, no futebol, você nunca pode falar que não pode acontecer. Agora eu vou plagiar a pergunta do Guido Bortolomazzi, só com uma mudança. Você já viveu também uma experiência dessa, de ficar 4, 5 meses sem receber salário e ter que entrar em campo, Geninho? Não, sem receber salário, às vezes você fica. Porque o futebol, somente quando você roda aí por equipes menores, quando você sai fora do eixo Rio-São Paulo, Porto Alegre. Travou, Geninho. Travou um pouco lá a internet, que é normal, né? Então vamos fazer o seguinte, enquanto Posso a dar a gente escalação do restabelece, time? daqui a pouquinho, porque a gente vai retomar o jogo. Enquanto a gente restabelece o contato com o Geninho, né? Até para ele responder a pergunta do Alessandro em relação a esse tempo sem receber, eu lembro a você que a Cacau Center é a maior loja do gênero em termos de festa em toda a Baixada Santista. Falou em festa, falou o Cacau Center. Tem ofertas imbatíveis. Você pode rodar, mas com certeza você vai pagar mais barato na Cacau Center. Além do que vai encontrar tudo o que precisa, porque são mais de 60 mil itens, tudo num lugar só. A Cacau Center fica ali na Prefeito José Monteiro 744, bem pertinho do Carrefour, em São Vicente. E a outra dica para o telespectador é da Top Center, hein? Que agora voltou a trabalhar aqui nas ruas, né? Está aqui na Rua Oswaldo Cruz, ao lado da porta principal da Unisanta, horário de atendimento presencial, da 1 da tarde até às 7 da noite.
Deu pane no celular? Não se preocupe, traga aqui na Top Center profissionais de altíssima qualidade e muita credibilidade. E você deu problema no celular, não quer sair de casa, mora aqui em Santos, é só ligar nesse celular aí, ó, 988-015626. Eles vão mandar um técnico aí, faz a avaliação do problema, o orçamento, você aprovando, eles arrumam e você paga em 12 vezes no cartão, tá bom? Top Center, arruma o seu celular. Geninho, tá de volta? Opa, estão me ouvindo? Então, Geninho, a pergunta do Alessandro era se você já passou por um momento desse, ficar 5 meses sem receber, e eu vou engatilhar uma segunda junta com essa, que é o mesmo tema. Quando você trabalhou no Santos, você também tinha todo mês pagamento feito ali bonitinho? Ou passou também aqui no Santos alguns problemas de, olha, o mês lá tem 40, 50, 60 dias? Bom, a situação de salário atrasado é como eu falei lá no início do nosso papo, é uma coisa um pouco natural. Principalmente quando você foge das grandes equipes. Hoje está sendo um mal que está vindo para grandes equipes, mas se você trabalha em equipe de porte menor, se você trabalha em alguma situação, você vai socorrer a equipe num momento de dificuldade, é uma coisa natural que você passa. Tá? Por alguns meses, nunca cheguei a 4, mas um pouco de atraso sempre você passa. E você tem que estar preparado para isso, você tem que saber que isso pode acontecer e não deixar que isso atrapalhe o teu trabalho. Você não pode se desfocar porque, de repente, atrasou. Você tem que procurar saber o motivo. Às vezes é até um motivo justo. O clube quer pagar, mas não tem caixa, não tem nenhum grande investidor, não tem nenhum grande patrocínio, não tem nenhuma cota. E ele está correndo atrás e aí você vai batalhando junto para tentar ajudar o time. Quanto ao Santos, não. Eu tive a felicidade de trabalhar no Santos 3 vezes e não convivi com salário atrasado. Assim, podia atrasar alguns dias, mas nunca embolar, nunca você ficar 2, 3 meses sem receber salário, não. Na minha época, o Santos estava vivendo uma outra situação. Guido Bortolomazzi, sobre o jogo de hoje, você falou que o Marinho provavelmente é dúvida, né? Dúvida Qual não, time banco. É banco mesmo? Banco. Qual o Bancaço. time do Santos hoje? Vladimir, que recebeu proposta para sair, disse que não, que quer permanecer no clube, quer ficar um bom tempo no time da Vila Belmiro, e por isso é o titular hoje. Pará na direita, Lucas Veríssimo, Lan Pérez e Jonathan. O meio campo, Alisson, Pituca e Carlos Sanches. O ataque, Arthur Gomes, Caio Jorge, que também pareceu uma proposta, apareceu e desapareceu, não apareceu mais nada. E o Soteldo, pelo lado esquerdo. Esse é o time do Santos para enfrentar o Santo André. E o Santo André com o Paulo Roberto Santos, que se manteve como treinador, vai a campo com o Ivan, experiente goleiro, Ricardo, Rodrigo, William e o Marlon, Paulo Vinícius, Nando e Vitinho, Branquinho, o Rafael e o Douglas. Esse é o time muito diferenciado. Cerca de 50% do elenco do Santo André não é o mesmo. O Guido Bortolomazzi, que é um repórter bem informado, tem todas as notícias. Quem é que pegou dengue no Santos, Guido? Quem é que pegou dengue? Você quer que eu fale? Não, dengue não, o coronavírus. Isso que eu ia te falar, que eu falo dengue. Coronavírus. Quem pegou? Não sei, meu. Tá afastado. Foi afastado hoje pela manhã do elenco, não joga. Eu gostava que eles não divulgam, eu também não sei por que não divulgam. E agora? Não sei por que não divulgam. Não, ele tá lá dentro, hein? Ele tá lá dentro. Pegou. Não tá, não. Foi afastado já foi afastado. Não, afastado do elenco, né? Bom, Geninho, pra gente fechar esse bloco do Santos, depois vamos falar um pouco do clássico Corinthians e Palmeiras também, eu só gostaria de fazer uma pergunta assim, sutil, para você que é um treinador dos mais experientes. O futebol é apaixonante. O Everson entrou na justiça, agora tomou a chumbada aqui da justiça da primeira instância. Então o Santos ganhou a causa aqui, mas ele vai recorrer. Admitamos que o Santos vença novamente. O cara vai ter que ser reintegrado ao elenco. O que bombardeou de gente falando na internet, esse cara, esse traidor. Quer dizer, o torcedor é assim, ele não é amor, ele tem paixão. O amor você perdoa, paixão não. Paixão é o seguinte, hoje você é lindo, amanhã você é horroroso. Como resolver se o imbróglio lá na direita falar, o Santos ganhou a causa, segunda instância, matou a parada? Como é que você resolveria o seguinte, Everson, você está de volta. Só que aqui, o relacionamento teu com o clube, embora profissional, você é patrimônio, é terrível. E a torcida ainda, pior ainda. O que você faz numa situação dessa? Ele não volta. Não volta, né? Ele não volta. Ele não volta. Não vai voltar Não tem mais essa de voltar. O que vai acontecer é que se ele perder a causa, e o Geninho é advogado também, hein? O Geninho pode falar muito bem disso daí.
Ele se perder mesmo, se o juiz não der ganho de causa para o Santos, se ele for para algum clube, o clube vai ter que ressarcir o Santos. Não, Guido, que outro clube, se der ganho de causa pro Santos, ele tem que retornar, ele perdeu. Mas ele não volta! Se ele não voltar, ele vai tomar uma naba do Que tamanho naba? daqui até a ponta. Que naba? Não vai. Como que não? É abandono de emprego, ele vai ter que pô. arrumar, ele vai ter que arrumar alguém pra Nada, pagar a rapaz. multa dele e ir Mas embora. então, você acha que um jogador de futebol vai pagar? Porque o Santos vai falar o seguinte... Vai pagar da o quê? O mesma Atlético forma- Mineiro, que é ele, Da rapaz, mesma vai ter que forma, pagar. da mesma forma que o Santos pagaria para ele os salários até o final do contrato, ele vai ter que ressarcir o Não, Santos. é só pagar a Só multa, multa, Edson. a multa. É só pagar a multa. A multa É só dele. pagar a multa. É a rescisão dele, ele vai pagar a multa. E se ele quanto é quiser. que é a multa do Não sei Edson? quanto é que é, mas ele vai ter que pagar, Porra. entendeu? O cara tá arriscando, não sei quanto é que É, é, ele mas não tá- ele tá uma arriscando. Uma quantiazinha qualquer, pô. Ô, Edson, O Santos não pagou deixa eu falar 4 uma coisa. milhões por ele? Deixa eu falar A uma pergunta coisa. é a seguinte, Ó, se deixa eu o- falar. qual é o futuro desse cara Deixa eu agora? falar uma coisa pra vocês. Eu disse aqui, vocês vão se recordar, até falei pro Cobra, pro doutor Cobra, falei pra ele assim, em qual vara caiu? Nós não sabemos qual foi a vara porque tá em segredo de justiça, tá? Mas poderia ter caído numa vara de um magistrado, do magistrado Santista, de coração. que por um acaso poderia, num primeiro momento, favorecer o Santos, porque o Santos está numa situação muito ruim, né? E por ser da cidade, eu não vou prejudicar o clube da cidade. Mas isso vai ser revertido no tribunal, tenha certeza disso. E outra coisa, depende Entendeu? do que foi o pedido. É, claro. Porque entendeu? se o juiz chegar e falar assim, não, ele pediu a respeito dos A gente tá 70%. deduzindo aqui que o juiz está falando pela paixão e não pela razão. Não, assim, Sabe? Mesmo que o cara seja santista, Ah, e você apaixonado. acha que não acontece? Pode, eu posso até isso estar falando uma pode besteira. até pesar na aí balança, você mas não é acha uma que decisão e você acha que não pelo acontece? coração e não pela razão. E você acha que não acontece? para com isso, E Edson. você acha que não acontece? Eu queria perguntar pro Geninho. pelo amor de Geninho, Deus. é o seguinte, e o Everson agora? O que fazer mesmo que o Santos ganhe essa causa? Bom, é complicado. Algumas coisas. Eu acho que nenhum jogador entra na justiça se ele já não tiver alguma coisa. Ninguém vai entrar na justiça só para pegar o passe. Ah, eu vou pegar o passe e vai ficar livre. Vai para onde? Vai ter prejuízo. Se já não está recebendo vinculado a um time, se ele pega o passe e não tem possibilidade de sair para nada, se ele não tem uma proposta, alguma coisa, pior para ele. Ele estando ligado ao time, querendo ou não querendo, ele está somando. Surgiu uma notícia que Então, ele eu poderia ir acho que para os todo Estados jogador Unidos, entra Geninho. pleiteando. Oi? Surgiu uma notícia que ele poderia estar indo para os Estados Unidos, tem uma proposta lá do IML. Não, eu acho. Não, IMS. É o time dos Estados Unidos lá. Eu- Que não tem nada a ver com o Eu acho Atlético que Mineiro. todo mundo que entra tem alguma coisa. A maioria das vezes os jogadores têm ganho causa em cima do fundo de garantia, nem sempre em cima do salário. Em cima do salário, às vezes as coisas são contornáveis, justificativas acontecem, mas quando parte para o fundo de garantia, isso é uma lei nacional, né? Veio lá da Lei Pelé, se eu não me engano, e os caras estão perdendo passe pelo fundo de garantia. Mas eu acho que todo jogador está calçado. E aí vai em cima do que estava falando o Guido. Se o Santos ganhar a causa, eu acho que dificilmente o jogador retorna. Aquele que ele tinha como candidato, aquele que ele tinha como um time de interesse em cima dele, de repente vai ter que assumir o prejuízo. E como eles dizem, é fácil. Tem um contrato. Se no contrato reza que tem uma multa, você pagou a multa, você pode sair a hora que quiser. Nós tivemos um exemplo agora que deu um baita do oba-oba, a saída do Jesus do Flamengo. O Flamengo não ia liberar o Jesus nunca. O Jesus pagou a multa, estava lá escrito, paga a multa e vai embora. O Benfica bancou a multa, o Jesus pagou a multa e foi embora. Eu acho que o jogador vai ter que ressarcir o clube. Porque a volta de um jogador que entra com uma ação contra o clube, aí eu concordo com você, fica muito difícil o ambiente para ele. Por mais que o treinador ou quem de direito queira contornar, queira ajeitar as coisas, a torcida não perdoa uma atitude dessa. O jogador não vai ter condição de jogar. Ele vai entrar, ele vai ser apupado. Nós já tivemos outros casos semelhantes. Então, um jogador que entra com uma ação, ele tem que ter a consciência do que vem junto com isso. Se ele conseguir ganhar ação, bom para ele. Ele vai ganhar dinheiro, vai ficar livre e vai embora. Vai deixar uma porta fechada? Vai. Mas tudo bem. Se ele não ganha ação, é difícil uma volta. Ele não vai ganhar dinheiro e não vai ter uma volta. Então, ele vai ter que alguém bancar ou ele fazer um acordo em ressarcir o clube e ir embora. Uma situação complicada. Bom, Outra vamos coisa, ver só- o desenrolar dessa história. E o Zeca ficou com uma imagem muito negativa aqui. Uma Mesmo que coisinha. ele desse no Inter certo,
Os caras não queriam o Zeca passando nem na porta da Vila Só Belmiro. por uma coisa. O que deu no Zeca no Inter? Não, o Não, torcedor tô falando, não perdoa. é o mesmo exemplo, o da antipatia. O torcedor não perdoa. O cara que entra assim, ele está maculando o time. Ele está Certeza. mostrando que não tem afeição nenhuma ao clube, que ele, apesar dele ter direito, ele como profissional ele tem que receber. Eu também vejo muito o lado, eu sou um profissional e vejo o lado do jogador. Eu acho que ele não pode ficar um período tão longo sem receber, ele tem que pagar conta, ele tem que sustentar a família. Às vezes não é só mulher e filho, não. Às vezes tem um monte de gente que depende desses caras e eles vêm, assim, ainda mais numa situação dessa de pandemia, onde todo mundo ficou desempregado, onde a grande maioria parou de trabalhar. É complicado, as coisas tomam um vulto muito grande, muito, muito, muito grande. Mas o torcedor não quer saber disso. O torcedor não quer saber disso. Você mexeu com o clube dele, ele não te perdoa. Ele não te perdoa. Então você tem que ter a consciência disso. Vai lutar pelos seus direitos? Vai. Mas tenha a consciência das consequências. Com certeza. A informação, Para fechar, a informação que o advogado do Everson entrou com um pedido sobre os 70% que ele não ganhou, que foi descontado. E não entrou com o direito de imagem atrasado. A gente não sabe porque o processo está em segredo de justiça. Mas todo essa mundo fala, né? Porque né? para o juiz negar, é que o juiz se baseou, deve estar se baseando no que está acontecendo no país hoje, pela MP que o governo liberou, para ter um acordo entre os jogadores, ao contrário do Sacha. O Sacha entrou com os direitos de imagem atrasados há 4 meses. E fundo de não garantia entrou também. Fundo de garantia, não entrou com o salário atrasado. Fundo de garantia O que ele também. entrou foi com o direito de imagem, que é salário. Mas Guido, existe uma briga jurídica muito grande em relação ao direito de imagem junto com o salário. Já teve alguns casos onde alguns juristas entenderam que o direito de imagem faz parte do salário. Mas, para que você tenha grande chance numa ação, o juiz ele vai se basear na CLT, na parte da CLT. Hoje, se eu não me engano, pela lei é 40 na CLT, 60 na imagem, ou 60 CLT, 40 imagem. Os times que estão no Profut, acho que são obrigados a fazerem isso. Então, invariavelmente, quando se entra numa ação, se entra primeiro pedindo a CLT, claro que tenta se acoplar a imagem, mas a imagem não é o que define. O que define é o atraso na CLT e, principalmente, o atraso em fundo de garantia. Fundo de garantia, se você deixou de pagar 3 meses seguidos, isso aí é batata. Qualquer um entra, pega o passe, vai embora e acabou. Aí não tem muita briga, não. É batata. Agora Então, com relação, só para encerrar, Edson, com relação aos 70%, o direito, ele não é uma máquina, né? Ele é feito por homens. Então, cada um, como disse o Geninho, existe tanto para alho como para cebola. Então, o juiz que pegou pode ter olhado e falar assim, ó, descontaram 70% porque era época de pandemia. Então, a gente não pode enquadrar na resolução da Lei Pelé, né, e enquadrar isso como um atraso de salário, porque nós estamos em pandemia e tudo mais. Pode ser. É um direito do julgador, quem está ali, o magistrado, vai pela cabeça dele. E cada um tem uma cabeça, cada cabeça tem uma sentença. Então, é isso que acontece. Bom, vamos acompanhar os acontecimentos que vem pela frente aí. Uma pausa rapidinho, voltamos com o Geninho, o nosso convidado especial desta quarta-feira. Até já. Bom, de volta a mais um bloco do Baixado Esporte. Hoje também tem o clássico Corinthians e Palmeiras na Arena Corinthians. E vamos ouvir, é importante essa entrevista do lateral Avelar. Muito importante, presta atenção no conteúdo. Ele fala de temas importantes como jogar sem público, é um. E outro, esse negócio dos jogadores entraram com ação por falta de pagamento. Vamos ouvir o que falou Danilo Avelar, que hoje deve ser o 4º zagueiro do time corintiano. Põe no ar. Avelar, eu queria saber do estádio vazio. Como que você espera isso? O tamanho do impacto disso? O Corinthians tem 35 clássicos na arena, perdeu só 4 de 35. Sempre quase 40 mil pessoas de média em clássicos. Fez 52 gols, tomou só 26 nos clássicos. Enfim, o dobro de gols marcados. Sempre ao lado do torcedor, o ambiente sempre foi muito forte nos clássicos. Eu queria saber como que você espera um jogo sem público, um clássico sem público, o quanto isso afeta a concentração, o que tem que trabalhar a cabeça para fazer um jogo normal, sabendo que não tem nada normal em volta, por favor. Olha, é óbvio que, repito, se tratando da nossa torcida, da nossa força, do nosso estádio. Isso a gente tem, óbvio que a gente tem noção do que isso representa. Jogar com o estádio vazio é ruim,
ele não te dá o mesmo ânimo que dá quando a torcida está ali nos empurrando, acelerando, atrapalhando o adversário, colocando a pressão em cima do adversário. Só que, infelizmente, não tem o que fazer. As regras são essas e a gente também não pode chegar dentro de campo só porque não tem torcida, não fazer por merecer. Pelo contrário, a gente sabe que está todo mundo assistindo, as energias são as melhores possíveis, é a nossa responsabilidade, é a nossa cara que está ali, então a gente tem que fazer nosso melhor, porque independente se o estádio vai estar vazio ou lotado, é o nosso nome que está em jogo, é a camisa do Corinthians que está em jogo. Então a gente tem que entender isso, respeitar isso e fazer o melhor para que todas as medidas possíveis, todo mundo comemore feliz aí a vitória do Corinthians. Danilo, vocês receberam aí um mês, né, dos 3 que tinham acumulado de novo em atraso, mas essa parte financeira é bem delicada, porque, é claro, né, o clube também sofre bastante sem receita, enfim, existe aí o outro lado dessa moeda. Mas vocês tiveram aí 2 janelas de tempo, pequenas, mas tiveram, né, com um acúmulo de 3 meses sem receber. E em nenhum momento se leu ou se ouviu alguma coisa sobre algum jogador do atual elenco entrar na justiça para pedir aí a rescisão, aproveitando essa brecha jurídica da lei trabalhista. Diferente do que está acontecendo em alguns outros clubes, onde alguns jogadores estão tentando isso. Por que no Corinthians não aconteceu isso, na sua opinião, Danilo? Acho que quem é o louco que seria para fazer isso com um clube de tamanho que é o Corinthians? Acho que se todo atleta analisasse a trajetória que cada um teve para poder estar num clube como esse, jamais, em hipótese alguma, teria capacidade de fazer isso com um clube. É óbvio que a gente entende a situação, quem é empresário sabe, eu sou empresário sabe, eu tenho empregados, tenho contas a pagar, então a gente sabe o quão difícil é você ter uma gestão em meio de uma pandemia no qual não tem recursos que entram. E a gente entendeu. Graças a Deus a gente tem uma situação financeira muito boa que o futebol nos proporciona, diferentemente de muitas pessoas que vimos aí perdendo emprego, empresas fechando, então a gente tem que agradecer por ainda ter um trabalho, agradecer por estar representando uma massa gigantesca e seria, acho que triste se algum atleta fizesse isso, óbvio que cada um tem seu pensamento e tem as suas responsabilidades, mas ao meu ver, eu jamais teria coragem de fazer uma coisa dessa com o clube. A gente conversou internamente com o clube, a gente sabe da situação, sabe da condição. A gente tem um pensamento só agora, que é voltar a jogar, que está todo mundo morrendo de vontade de jogar. Um clássico melhor ainda para reverter toda a situação. Então, quando a bola rola em campo, pode ter certeza que todos os problemas, que nem eu falei antes, todos os problemas ficam para trás. A gente só quer se divertir, dar alegria para a torcida. Ô, Geninho, você acha que um jogador que fala uma coisa dessa, recebe um convite para jogar no Real Madrid, ele retorna com essa palavra? Olha, eu fico muito satisfeito em ver que ainda nós temos jogador com essa consciência. Tá? Um cara que tenha consciência de que o jogador batalha para chegar numa equipe grande. Eu não falo só em Corinthians, não. Incluo o Santos, incluo o Palmeiras, incluo o Flamengo, o Grêmio, o Inter, Atlético. O jogador sonha estar numa equipe dessa. Mas não é todo mundo que tem essa conscientização profissional de saber que o momento do clube é um momento difícil. Tá? Eu acho que isso que ele falou é muito importante. Nós conversamos com a diretoria, nós conversamos com o presidente. É isso que às vezes o jogador quer. Ele quer que você converse com ele, que você explique para ele a situação do clube, que você demonstre para ele que você está procurando caminhos para resolver. Eu acho difícil. De repente, pinta uma situação em relação a Real Madrid e Barcelona, tá? O jogador não balançar. Porque também vai entrar naquela situação que todos nós buscamos, né? Que é o crescimento profissional. Mas eu fico muito satisfeito em ver um jogador ter essa conscientização. Alessandro. Vamos falar do jogo, né? Vamos falar do jogo. Hoje tem jogo, tem clássico e eu queria saber do Geninho. Qual a expectativa para esse clássico, esse retorno? E já falando do Danilo Avelar, o Danilo Avelar hoje vai ser o zagueiro pela esquerda ao lado do Gil. Você acha que hoje, nesse clássico, tem favorito, Geninho?
Olha, eu acho difícil, num clássico Palmeiras e Corinthians, você demonstrar um favorito. Eu acho que a falta de público, né, quando se fala em Corinthians, pesa. Porque a torcida do Corinthians sempre foi um aliado muito grande daquele time, sempre empurrou muito aquele time, principalmente quando joga, né, como o Corinthians como mandante. Se você for falar em time mais estruturado, o Palmeiras está mais estruturado. É aquilo que eu falei em relação a Santos e Santo André. Se você tivesse que apontar alguém, eu acho que o Palmeiras está mais estruturado do que o Corinthians. Tá? Um time mais bem arrumado, um time mais ajeitado, um time mais... Né? Agora, quando chega numa certa hora, fica difícil você definir isso. Ô, Geninho, você foi o treinador que viu muitas vezes o jogador de lateral passar para volante, ou de volante passar para lateral, ou de quarto zagueiro para volante, como foi o caso do Piazza, na Copa de 70, que era volante, se tornou zagueiro, e o Narciso, que era zagueiro, passou a volante. Agora, lateral para quarto zagueiro é muito diferente? A adaptação é complicada, do Avelar? Olha, eu acho que isso acontece. De repente acontece um jogador ser mudado de posição. Tá? Hoje nós temos dentro do futebol moderno muitas mudanças, né? O jogador tem que se adaptar a isso, tem que se adaptar muito a isso. Tá? Hoje o jogador não faz somente uma função, ele tem que se adaptar às funções que lhe são dadas, né? E nós, treinadores, temos que buscar sempre as soluções, né? Geninho, com essa alteração toda aí que nós vimos, a parada, você acha que o Botafogo de Ribeirão Preto ou a Ponte Preta consegue reverter e não cair para a segunda divisão? Olha, situação difícil dos dois times. Situação muito difícil dos dois times. Tá? Como eu disse, no futebol você não crava nada, mas eu acho complicado, tanto para um como para outro. Infelizmente, porque são dois times que eu tenho história dentro, principalmente o Botafogo, né? Botafogo, praticamente eu vivi 8 anos da minha vida lá, comecei lá antes de vir para o Santos, depois de treinador lá vim para cá, joguei 8 anos, depois como treinador da divisão de base do Botafogo, eu acabei vindo para o Santos. Então, eu acho complicado falar com o coração apertado, mas acho difícil que o Bota e a Ponte de repente escapem. Para fechar, Geninho, Corinthians e Palmeiras, seu palpite? Eu acho que vai dar um empatezinho. Se der empate, o Corinthians está fora, Geninho. Não, mas vai fazer o quê? Ele procurou essa situação. Ele vai partir com tudo para cima, mas eu acho que é um jogo difícil para ele. Matematicamente, um empate do Corinthians hoje, ele está fora, independente dos resultados do Guarani. E um detalhe, o Palmeiras vai saber o resultado do Santo André hoje, antecipado. O Santo André arrumar um empate com o Santos, o Palmeiras vai ter que tentar pelo menos um empate para tentar reverter a situação na última rodada. Porque o Palmeiras quer a primeira colocação no geral. E o Santo André hoje é o primeiro no geral. Então, o Palmeiras sabe do resultado que acontece entre Santos e Santo André hoje. E palpite para Palmeiras e Corinthians? 2-0 Palmeiras. Você, Alessandro? O palpite? 2-0 Corinthians. 2-0 Corinthians. Uma pausa daqui a pouquinho, vamos mostrar quem foi campeão paulista, né? E a dificuldade que é levantar um título do Paulistão. Até já. Bom, de volta para mais um bloco, o último do Baixado Esporte. Hoje aqui recebendo o Geninho, um dos mais importantes treinadores experientes do futebol brasileiro. Trabalhou em Portugal também. Olha, o Geninho foi campeão paulista em 2003, pelo Corinthians, como treinador. Eu tenho uma foto do time do Corinthians, campeão de 2003. Tinha em pé o Rubinho, César, Juliano, Rogério, Fabrício, Anderson, Vampeta, Fabinho, Doni, Fábio Luciano, Roger, Liedson, Renato, outro Renato, Gil, Kleber, Fumagalli, Jorge Wagner e o Capone está agachado ali no lado esquerdo da sua tela. Vamos relembrar como é que foi a conquista do Corinthians em cima do São Paulo com o Geninho, campeão em 2003. Ô Geninho, você ainda tem essa memória aguçada, lembrando desse título que você conquistou? Foi o único paulista que você conquistou, né, Geninho? Foi um título inesquecível, né? Eu peguei o Corinthians desmontado, o Parreira tinha saído e junto com ele saíram vários jogadores. Nós praticamente montamos esse time. Tinha vindo aí o Doni, o Leandro, Radinho lá do Botafogo.
fomos buscar Jorge Wagner, que estava encostado no Cruzeiro, fomos buscar Liedson, que estava encostado no time do Flamengo, puxamos alguns jogadores da base e daqui a pouco veio um encaixe, o Gil arrebentando, um encaixe num time que não é muito difícil de acontecer. E esse time sobrou nesse campeonato. Sobrou. Esse time ganhou esse título com méritos incontestáveis. Nós fizemos uma semifinal contra o Palmeiras, ganhamos os 2 jogos frouxo. Fizemos a final contra o São Paulo, ganhamos os 2 jogos frouxo. Então, mérito total nessa conquista, né? Uma conquista de um time que encaixou de uma maneira fabulosa. E que, se não tivesse havido a condição do Vampeta na Copa do Brasil, nós teríamos ido muito mais longe também na Copa Libertadores. Porque eu tenho certeza que com o Vampeta em campo, o Vampeta não deixaria o Kleber fazer aquela bobagem que fez com o D'Alessandro lá em Buenos Aires e que acabou trazendo um problema muito grave na sequência do campeonato. Guido, Alessandro. Bom, eu só gostaria de saber agora, porque a gente vê títulos importantes, né? Que o Geninho conquistou. Qual foi na sua carreira aquele título que te dá mais alegria de lembrar hoje? É incontestável o campeão brasileiro com o Atlético Paranaense. É meu maior título. Você ser campeão com uma equipe fora das favoritas, né? É um mérito muito grande. Isso é reconhecido por todo mundo. E a campanha que aquele time fez também em 2001 foi fabulosa. Fabulosa, né? Eu saí do Santos, para quem lembra, eu saí do Santos deixando o Santos praticamente dividindo uma liderança com 7 partidas invictas. Peguei um Atlético Paranaense que estava em 14º lugar e no final daquele ano eu acabei sendo campeão brasileiro. Foi uma alegria muito grande. Esse é o título que eu guardo realmente com o maior carinho. Geninho, para fechar o programa aqui, eu deixo a pergunta final para o Alessandro, para o Guido e a minha como agradecimento. Vamos lá, Alessandro? Eu queria só perguntar para o Geninho agora qual é o próximo passo, Geninho. Hoje você saiu do Vitória, tem algum convite já? O que está esperando para o Campeonato Brasileiro? Não tenho convite. Saí do Vitória, fiz um trabalho, na minha opinião, bom. Eu fui contratado lá o ano passado para livrar o Vitória do rebaixamento, com um índice muito grande de risco de queda, 83%, 84%. Muita gente acreditava que nós não conseguiríamos e conseguimos. Deixei a equipe classificada, dividindo a liderança com Confiança, invicto dentro da Copa do Nordeste, a um passo da 4ª fase da Copa do Brasil, mas infelizmente em cima dessa pandemia, os problemas financeiros foram argumentos usados pela diretoria do Vitória, eu estou fora. Estou em Santos, estou descansando, vamos aguardar o que vai ser desse nosso futebol e passo a ser um profissional no mercado, né? Não descarto uma volta, mas não tenho nada. Se você me perguntar se eu tenho alguma coisa no momento, não tenho nada, não. Então eu quero aproveitar antes de passar para o Guido, mandar um forte abraço ao Walter Franco Júnior, grande amigo do Geninho, e também ao Tony Vasconcelos, aniversariante do dia. Parabéns, Tony, muita saúde para você, muita paz e muitas felicidades. Guido, para fechar o programa, vamos lá. E o Vitor Rosa também, que está fazendo aniversário no dia de hoje. Então, um abração para ele antes de esquecer. Geninho, no início do Campeonato Paulista, fizeram uma enquete aqui no programa e falaram quem seria o campeão paulista. Aí eu falei, vai ser o Bragantino. E eu acho que com essa paralisação agora, acho que o Bragantino vai se tornar o campeão paulista. Na sua opinião, quem vai ser o campeão, Geninho? Olha, eu não vou cravar quem vai ser o campeão, Guido, mas vou apenas falar para você que você fez uma bela escolha. Uma bela escolha. O time do Bragantino fez uma Série B excepcional. É um clube hoje que conta com uma estrutura europeia. É um clube redondo em todos os sentidos. É um clube tranquilo na parte financeira, um clube que tem um excelente elenco, tá? Então, eu acho que você fez uma boa escolha. Eu não vou cravar que o Bragantino vai ser o campeão, mas a tua escolha é uma escolha forte. Geninho, muito obrigado. Você demorou 2 anos e meio para nos conceder uma nova entrevista. Espero que não demore mais 2 anos e meio. Enquanto você estiver por aqui, e agora com o advento de internet, a gente pode fazer online. Aonde você estiver, eu creio que você estará brevemente pela sua competência, mas a gente continua mantendo esse vídeo aí que é muito legal. Obrigado, viu, Geninho?
Então, um abraço a vocês, foi um prazer realmente muito grande. Vocês são meus amigos, né? Aproveitar e mandar um abração lá para o Walter pai e para o Walter filho. Com certeza. Quem é o netinho que cuida do meu imposto de renda. Então, um abraço a eles, pessoas maravilhosas. Mas é um prazer muito grande estar com vocês, porque vocês fazem parte da minha vida, tá? Vocês fazem parte da minha vida, vocês hoje não são profissionais, vocês são meus amigos e eu vou estar sempre à disposição de vocês. Muito obrigado. Tá aí, portanto, o técnico Geninho participando hoje do Baixado Esporte no dia da volta do futebol de São Paulo. Guido Bortolomazzi, um abraço e até amanhã, Guido. Um abraço e lembrando ao torcedor, a vila está interditada, é toda ela cercada por cavaletes, ninguém pode chegar perto ali, o canal 1, o canal 2, então o jogo é 19h15, televisão, todo mundo aí assistindo e tomara que o Santos consiga uma grande vitória na noite de hoje. É pay-per-view e vai ter fotografia só, não tem público presente. Alessandro, um abraço. Um abraço a todos, preparem a pipoca, o amendoim e a cerveja, porque hoje tem Paulistão. Amanhã voltamos com tudo que vai acontecer no jogo Santos e Santo André e o clássico Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, e amanhã também com Fórmula 1. Um abraço a todos e até a próxima. Tchau.